Muito bom. Hoje eu vou falar com vocês sem o microfone, para a gente ficar um pouco mais perto. Não estamos com... Dá para ouvir todo mundo aí? Ô Paulo, dá para me ouvir daí? Beleza. Muito bom. Para a gente não perder o costume, boa noite! Boa noite! Muito bom. Sejam bem-vindos, vocês são corajosos, né? Sair nessa noite fria para vir aqui para me escutar. Fico muito feliz, lisonjeado. Deus abençoe você. Deus abençoe você que vai nos assistir pelo YouTube depois. Sabe lá, Deus, o seu Francisco, que sempre nos assiste pelo YouTube, né? Então, Deus abençoe a todos vocês e espero que vocês estejam num ambiente de paz. Vamos aos recados paroquiais. Hoje, para manutenção na casa, nós temos pãozinho caseiro, pela contribuição de R$5. Então, se você gosta do pão caseiro, já reserva o seu já. Aproveita disfarçadamente, vou tomar uma água, vou ao banho, já reserva o teu pãozinho lá. Porque quando acabar o passe, geralmente já não tem. Bom, o nosso ciclo de estudos básicos da doutrina espírita vai retornar agora em agosto. A nossa escola de estudos espíritas acontece todo sábado, das 18 às 19h30. Quer conhecer um pouco mais a doutrina espírita? Quer saber um pouco mais sobre os nuances dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que a gente está fazendo aqui? Então já vem. Não precisa fazer inscrição, é só vir. Sair de casa e vir e chegar até aqui. Primeiro sábado de agosto, se não me engano, acho que é 2 de agosto, a partir das 18 horas. É bem legal, não é, João? O João já está estudando com a gente aí já, então já faz... O seu Carlos já concluiu o nosso ciclo de estudos, né, seu Carlos? Então, vem aí no sabadão. A Laodiceia também, né, Laodiceia? É legal o curso, não é? Muito bom. Nós vamos começar em agosto 2 projetos sociais aqui na nossa casa. Nós vamos começar um curso básico de violão para crianças e adolescentes. Conseguimos já completar as vagas, então não tem mais vagas. E uma escola de percussão, de cultura afro, que nós teremos aqui. Uma escola, ainda temos vaga para quem quer aprender um pouco mais sobre percussão, um pouco mais sobre cultura afro. Ainda temos vagas, tem um cartaz ali, é só chamar no WhatsApp ali para poder pegar as informações para fazer a inscrição. Nós estaremos nos dias 19 e 20, das 14 às 22 horas, no Shopping Plaza, vai ter uma festa julina lá. Então, passando lá, estaremos com a nossa barraca tradicional de pamonha. Então, passando no Shopping Plaza, nos dias 19 e 20, vai encontrar com a gente lá. Faça favor de comprar uma pamonha nossa para ajudar a nossa obra. Muito bom, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso bate-papo de hoje, as nossas reflexões. Então, fechando os nossos olhos, vamos nesse momento mentalizar Jesus, nosso querido amigo, que nos conforta, que nos ampara, que nos consola. Vamos sentindo a presença dos trabalhadores espirituais dessa casa, irmãos amigos, queridos, que compreendem as nossas dificuldades e nunca nos desamparam. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, luz e paz, que possamos ter o merecimento de recebermos a assistência espiritual dos médicos e enfermeiros dessa casa para nos auxiliarem em nossas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, pessoal. Existe uma dificuldade muito grande que eu vejo como dirigente espírita de encontrar palestrantes que falem sobre determinados temas. Existem alguns temas que são tabus. Então, dificilmente você vai encontrar um doido que fala sobre suicídio. Mas se eu falar sobre suicídio, vai baixar a vibração, as pessoas vão sair obsidiadas. Ninguém fala sobre aborto. Se eu falar sobre aborto, vai baixar a vibração, vai ficar muito pesado. Falar sobre dependência química, mais difícil ainda. Então, ousadamente, tomei a liberdade de tomar o tempo de vocês para a gente bater papo sobre dependência química na família. Como fazer? Como reagir quando você constata esse problema crônico na família? A dependência química é uma doença multivetorial. Não é somente o dependente que está doente, mas a família inteira está doente. A dependência química não é um fato em si,
Muitas vezes ela mascara outros problemas mais crônicos que acabam desencadeando na dependência química. É óbvio que em 45 minutos, 50 minutos de bate-papo, a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto. Mas a ideia é a gente ter mais ou menos um norte, um caminho a seguir, saber onde começar a procurar e como agir no momento de emergência. Nós temos um caso de dependência química crônica na minha família, e muitas vezes nós já nos deparamos com aquelas crises, conflitos, e a dificuldade de saber o que fazer no momento da crise acaba atrapalhando muito. E muitas vezes a gente acaba fazendo o que não deve. De tudo que a gente pode fazer, a gente faz justamente o que não deve. Mas vamos começar a conversar um pouco. Primeira coisa, não nos esqueçamos que nós estamos num centro espírita. Não vamos nos esquecer que, dentro de um centro espírita, a gente estuda a doutrina espírita e estuda as leis universais que Kardec trouxe para a gente, que sempre existiram. Kardec não inventou nada. As leis universais descritas na doutrina espírita. Boa noite, dona Iraci. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, não sei que dia, nesse momento a professora Iraci acabou de chegar no centro. Perdeu o sorteio da bicicleta. Então, as verdades que Kardec nos trouxe sempre existiram. E uma delas é em relação à reencarnação. Vamos entender uma coisa. O filho que nós temos debaixo do nosso teto hoje é um espírito em processo de evolução, como nós também somos. E dentro dessas várias viagens que a gente faz de imersão no mundo material, uma reencarnação é sempre complemento de outra. Dessa forma, assuntos que a gente não resolveu em uma reencarnação vão nos acompanhar pela outra, e por outra, e por outra, e por outra. Então, muitos casos de dependência química são situações não resolvidas na vida daquele espírito de outras encarnações, que ele vem arrastando. Um desejo de se autopunir. Nós sabemos, através das mensagens de Joana de Ângeles, de Emmanuel, que muitas doenças crônicas que a gente tem, que causam dor, é um desejo que está enraizado na alma de se autopunir. Fibromialgia, aquela... Como é que dá aquele negócio que dá no útero das mulheres, que dói pra caramba? Não sei o que lá de não sei o que, é isso aí mesmo. Endometriose, o negócio que dói a junta, como é que chama, Laudicea? Artrite, artrose, tinha outra também, que o pessoal mais de idade tem. Osteoporose. Então, todas essas doenças que causam uma dor crônica, que são o desejo. Joana de Ângeles, ela nos ensina que o desejo de se autopunir imprime ao corpo a manifestação de uma causa de uma dor, de uma doença, não é? E isso se aplica também na dependência química. Mas vamos entender. O que é adolescência? Todos nós passamos pela adolescência, só que as fragilidades espirituais que a gente traz no nosso processo evolutivo se tornam mais latentes, mais dificultosas ou não, fortalecem mais ainda ou não o jovem nesse processo. Vamos entender uma coisa, fisicamente falando, o córtex frontal, que é a parte do nosso raciocínio, do nosso discernimento, é a última parte do cérebro que se desenvolve. Por outro lado, nós temos os hormônios do jovem, a necessidade de ter uma recompensa física numa grande explosão. E é como se a gente tivesse um carro 2.0 turbo, acelerado ao máximo, sem freio nenhum. O freio ainda não está pronto. É mais ou menos assim. Então, quimicamente falando, o jovem traz uma busca de dopamina. E muitas vezes ele procura isso em atividades equivocadas. Então, o que você vê de jovem empinando a bicicleta, depois compra uma moto de leilão, vai empinar a moto de leilão, vai dar cavalinho de pau. Quando ele é canalizado para uma atividade produtiva, ele quer se destacar no futebol, no vôlei, em alguma atividade que ele vai fazer. Então, ele tem esse desejo, essa necessidade de estar sempre sentindo essa recompensa pela descarga de dopamina.
Outra coisa que é muito característico nos jovens é o desejo de pertencimento. É desejo de achar uma tribo dele, né? Os grupos tribais dos adolescentes. Ele precisa, naquele grupo que se afiniza com as suas opções, ele precisa de alguma forma se sentir pertencente. E se aquele grupo é um grupo que quando eu estava nessa idade, de 13, 14 anos, eu andava num grupo de revolucionário político. Né? Em 1992, nós fomos para a Praça Rio Barbosa, pintamos a cara e fomos gritar fora Collor. Eu nem sabia por que o Collor estava ganhando uma justa causa lá. Eu nem sabia porque o pessoal estava demitindo o Collor. Mas eu queria ir junto. Queria pertencer àquele grupo de maluco desocupado. Fomos lá gritar fora Collor. E quando esse jovem ele está inserido em um meio hostil, a sensação de pertencimento daquele meio hostil vai colocar ele numa situação complicada. Então esse é o cenário que nós temos. Busca por identidade e pertencimento, necessidade de autoafirmação e contestação de regras. Eu tenho um ser alienígena na minha casa, porque o jovem é um ser alienígena, de 14 para 15 anos, que é totalmente diferente de quando eu tinha 14, 15 anos. Na época o pai fala, não, e eu falava não porque tomava um pé do ouvido. Hoje, falo não e tem que justificar, porque o jovem não aceita o não pelo não. Não por causa disso, mas isso porque senão vai acontecer, senão o jovem entra na tua mente. Se não, justificar. Então, o acesso à informação que os jovens têm hoje, pela internet, pelas redes sociais, leva ele a um nível de reflexão muito mais profundo do que o que nós tínhamos. Né? O cérebro adolescente, impulsividade, busca por novas sensações, do novo, é o desejo do novo. Pressão do grupo e a importância da aceitação social. Aqui só fazer um parênteses, uma vez eu vi uma pesquisa do conselho do pessoal do CRAS. A maior causa de tentativa de suicídio de adolescentes hoje é conflitos com a sexualidade. Nesse processo de construção dos hormônios, de estabilização de testosterona, de progesterona, onde a serotonina, que é o hormônio da nossa afetuosidade, das nossas relações interpessoais, está tudo bagunçado, o jovem tem oscilação da sexualidade. E aí, se ele vem de um lar extremamente rígido, ele não se sente aceito. Não se sente aceito no lar. Aí, se ele frequenta uma religião rígida, não vai se sentir aceito na religião. E de forma que ele não vai se sentir aceito na sociedade, naquele meio que ele está, que ele vai sofrer bullying. Aí entra o desejo de sumir, de se auto-extinguir. Esse é o problema. Por que as drogas entram em cena? Já se perguntou? Por quê que os jovens... A primeira coisa que a gente tem que desmistificar, droga dá prazer. Não é tão ruim quanto a gente pensa. Só que é um prazer artificial. Dependendo do tipo, do elemento químico presente naquele entorpecente, nós temos drogas depressoras, nós temos drogas que são estimulantes e nós temos drogas que são alucinógenas. Lépticas, dislépticas, psiconalépticas, é um nome, nomenclatura esquisita. Mas basicamente são essas. E dependendo do elemento químico, naquele processo sináptico dos nossos neurônios, da passagem do impulso de um neurônio para o outro, nosso sistema nervoso, as drogas elas afetam artificialmente a presença do neurotransmissor. Então, numa situação que eu estou nervoso, se eu fosse ouvir uma música, fazer uma meditação, fazer um relaxamento, tomar um chá de camomila para ter um relaxamento, para ter um neurotransmissor que me acalma, a presença de uma droga depressora, como a maconha, por exemplo, vai produzir artificialmente esse neurotransmissor e vai acalmar. Dá uma sensação de relaxamento. Nas primeiras doses, no início, dificilmente o jovem vai se convencer de que aquilo vai fazer mal para ele. Porque a sensação de prazer é muito boa. Na presença de uma droga estimulante, como a cocaína, por exemplo, em que ela aumenta a atividade sináptica, que ela produz uma descarga de adrenalina,
o jovem vai sentir a mesma sensação como se ele tivesse marcado um gol no final do campeonato que tivesse dado a vitória. É a mesma sensação. Então, o jovem que está vivenciando esse tipo de experiência, como é que você vai falar para ele que está no auge que aquilo vai fazer mal para ele? Entendem a dificuldade? O universo que eles vivenciam? O grande problema é essa descarga de neurotransmissores, adrenalina, serotonina, dopamina, que são as recompensas do organismo, elas são artificiais. Nós temos uma programação que são os recaptadores que sempre levam a gente à harmonia do nosso quociente emocional. Então, se você está num processo de depressão, de apatia, o recaptador quer te colocar naquilo lá. Porque para ele, para a programação do teu módulo mental, o normal seu é aquilo ali. E quando você eleva a tua atividade cerebral por um elemento químico artificial, então se o teu normal é aqui, você usou uma droga estimulante que subiu até aqui, o recaptador do teu organismo vai te puxar para o normal. Só que ele não vai, se você subiu artificialmente até aqui, ele vai te puxar até aqui. Aí vem a depressão, pós-uso da droga. E aí o que o jovem quer fazer? De novo, para sair daquele baixo astral que fica. E aí o organismo do jovem vai se adaptando àquela quantidade de entorpecente que produz sensações artificiais, vai se acostumando e causa tolerância. Então chega no momento que um cigarro de maconha não vai dar a mesma sensação de relaxamento. Aí a gente entra na abstinência. Mas vamos seguir um pouco mais, vai. Por que as drogas entram em cena? Primeira coisa, nós temos aqui curiosidade, experimentação, meio de socialização, inclusão em um grupo. Então, se ele está num grupo de maconheiro, alívio para... Só que preste atenção. Primeiro entra necessidade de inclusão do grupo, que vai estimular ele a curiosidade e experimentação. Depois que já se instalou e ele conhece os efeitos, o que o entorpecente tem o potencial de fazer no sistema nervoso dele, as recompensas artificiais que ele tem, aí quando ele vem com problemas familiares, que todo mundo tem. O pai separou da mãe, a namorada meteu um pé nele, o namorado largou, foi reprovado na escola, aí ele vai intensificar o uso, porque ele já conhece o resultado, ele já sabe o que a droga pode fazer para ele. Aí ele vai intensificar, vai usar como, em vez de ir para a igreja, fazer um tratamento espiritual, de aprender a tocar um violão, ouvir uma música, ele vai usar para fugir dos problemas. E, nas dores, é isso aqui. Uma vez eu atendi um acidente aqui na BR, o cara é até conhecido, muito amigo meu, gosto dele demais. Bateram na traseira do carro dele. Ele desceu extremamente aborrecido. E aí quando eu fui soltar o freio de mão para empurrar o carro dele e tirar, aquele fumacê de maconha dentro do carro. Eu falei, ô bicho, você é velho, cara. Velho maconheiro. Ele falou, velho, já falou da situação que ele estava, bateu no meu carro, o cara com um carro mais velho do que o dele, bateu no meu carro, acabou com o meu carro. Eu fumo esse negócio mesmo porque eu tenho depressão, para eu não me entupir de remédio, eu uso esse negócio aí. Ele usa como tratamento. Alívio para dores emocionais. E sabe qual é o problema? O problema é que não existe uma garantia saudável, um acompanhamento da quantidade segura de até onde a quantidade de THC é o suficiente. Então a chance de ter uma superdosagem é muito grande. Aí é que entra a dependência. Qual a diferença entre remédio e veneno? É a dosagem, Laodiceia. É isso mesmo. Então ele está se envenenando, fumando cada vez mais, escondendo o uso de um veneno. Mas existe o canabidiol. O canabidiol são remédios manipulados com base no princípio ativo da maconha, do tetrahidrocannabinol, só que ele tem um acompanhamento laboratorial, experimentação e testes para que seja constante aquela mesma dosagem para atuar nos problemas do sistema nervoso. Então não vai substituir o canabidiol por um cigarro de maconha, porque não existe um controle saudável, está se envenenando.
Outra coisa, chave social, é o que a gente falou, a pressão dos amigos é real. A pressão é real. E aqui, nessa questão de pressão, entra um outro elemento muito perigoso que muitos pais não levam em consideração, a questão da bebida alcoólica. Você fala pro teu filho está assistindo, escuta na escola, jovem, droga não presta, mas arrumou um amigo que o cara é desenrolado. Arrumou uma namoradinha bonitinha, que é desenrolada e tal, e ele começa a frequentar o grupo social daquela namoradinha, ou o grupo social desse amigo, amigo que ouve nos problemas dele. Só que esse amigo fuma maconha, usa entorpecente, e oferece uma vez, não, minha mãe não deixa, não quero fazer minha mãe sofrer, oferece duas, está no mesmo grupo, todo mundo está fumando o negócio, menos o teu filho. Só que aí, o teu filho não vai usar porque ele nunca te viu fumando. Então é um exemplo. Só que o que o teu filho vê você fazendo todo final de semana nas festas da família? Tomando cerveja. Maconha não pode porque meu pai não fuma, mas a cerveja pode porque meu pai bebe. Só que aí nós temos um problema. A bebida alcoólica, quando cai no sistema nervoso, ela causa primeiro a desinibição, ela provoca um estado alterado de consciência que o jovem fica mais solto. Se for o moleque, se for o rapaz, ele vai dançar, pá, beleza, não fica mais solto. Se for a menina, já vai querer fazer alongamento de coluna lá, tal, junto com as outras meninas lá, tal. E se for o motorista, se for dirigir, vai querer acelerar mais. Já ouviu falar, o cara falar, eu dirijo melhor quando eu tô bêbado do que quando eu tô sóbrio? Porque tá mais ousado. Só que aí, se o jovem continua introduzindo bebida alcoólica no organismo, vai afetar o discernimento. Aí ele começa a ter problema em escolher o que é certo e o que é errado. Então, se o teu filho, que nunca te viu fumando maconha, mas te viu tomando a cervejinha todo final de semana e volta dirigindo bêbado, que sabe que não pode, naquele momento que ele está numa festa desse grupo de amigos, toma lá uma caipirinha de saquê, uma caipirinha de vodka, porque é normal, já viu a mãe tomando também, a tua filha toma um vinho, e o vinho é 14, tem 14% de álcool, o dobro que a cerveja tem. Como ela perdeu o discernimento, está naquele grupo de desocupado que está fumando cigarro de maconha, hora que oferece, ela não sabe dizer não. E aí, provou a primeira vez, está consciente do que está acontecendo, mas está desinibida e com o discernimento prejudicado. É aí que ela vai perceber que isso que ela fumou pode ajudar ela nesse momento aqui, ó. Depressão, baixa estima, não consegue passar na faculdade, a mãe pega no pé. Aí é que ela vai saber, opa, já sei onde buscar o alívio. Uma válvula de escape. Ansiedade, solidão, tristeza profunda, sensação de não se encaixar. A substância oferece um alívio temporário, mas alivia. Esse é o problema. Esse é o grande inimigo. E a impulsividade, vontade de sempre superar os seus próprios limites. Sempre querer experimentar algo novo. Aí ele começa a frequentar um grupo, e já não é só mais um grupo de maconheiro. Começa a ver que ali no meio tem alguém que fuma, aparece com Eppendorf de cocaína, um papelote de cocaína. Como já quebrou esta barreira do que é profano, já quebrou isso, não custa nada só experimentar. Aí começa a ter problema. E aí, tem um livro, eu aconselho vocês a lerem. Chama-se Filhos da Dor, do Dr. Wilson Dispost. Ele é delegado de polícia aposentado. E ele é fundador da comunidade terapêutica Ave Cristo. É uma clínica de tratamento para dependente químico espírita na cidade de Birigui, perto de Araçatuba. E ao longo de 20 anos, acompanhando a trajetória dos jovens, ele escreveu esse livro, Filhos, que é um best-seller, Filhos da Dor. Aconselho vocês terem, compra 2. Um para você, o outro você deixa no papel de presente. Quando alguma amiga descobre que o filho está fumando maconha, dá esse livro de presente. É o melhor presente que você pode dar. Aí, por que a gente fala terremoto? Porque realmente a vida desaba. E o Dr. Wilson, ele fala uma coisa interessante. No começo, o medo de ser repreendido pelos pais, de ser causador de uma desarmonia familiar, faz com que o jovem faça tudo para esconder dos pais. Pinga colírio no olho para não chegar com o olho vermelho,
passa produto químico que boa, vinagre na mão para não ficar aquele cheiro da maconha, esconde, olha na roupa, revista todas as roupas, porque ele não quer que os pais descubram e não se decepcionem com ele. Mas se chegar no momento em que o jovem não tem mais o mesmo cuidado, não se importa mais em ser descoberto, e permite que nos bolsos fiquem resíduo de maconha, na mochila fique resíduo de maconha, significa que o conceito familiar já não tem mais importância para ele. Que a família já não é uma instituição relevante para ele. Então, a tristeza dos pais já não é mais relevante para ele. Nós já estamos, nesse caso, na instalação de uma dependência química crônica. E o que acontece quando acha? Quebra de confiança, mentiras e segredos se tornam comuns. A mãe sabe, mas não quer, esconde do pai. A irmã mais velha, que é a confidente, o irmão mais velho sabe, às vezes até fuma junto, e não quer que os pais descobrem, fica fingindo. Fala que vai na casa da Catiúcia. Hoje não tem mais ninguém chama Catiúcia, né? Na minha época, Catiúcia era um nome comum. Quem? Mas deve ter minha idade também, né? Fala que vai na casa da Catiúcia, porque a mãe conhece a Catiúcia, sabe que a Catiúcia vai na igreja, gente boa, minha filha está andando com gente boa. Mas no fundo ela vai na casa da... E agora, difícil achar o nome, porque sempre tem um nome. Da Andrômeda, vai. Mas se ela falar para a mãe que vai na casa da Andrômeda, a mãe sabe que a Andrômeda não presta, já não vai deixar, então começa a mentir. Fala que vai num lugar e vai no outro. Fala que vai passear no shopping com as amigas, mas vai na casa dos amigos maconheiros com maconha. A biqueira. Comunicação. Aí começam as brigas, a mãe acusa, o pai acusa a mãe. Eu tive um caso uma vez que eu fiz um atendimento fraterno de uma mãe, filho de 15 anos, estava fumando maconha. E o moleque era muito parceiro do pai. Ia jogar futebol juntos, eles iam pescar, eram super parceiros. Quando o pai descobriu, ele quis punir o filho como? Com silêncio. Ele passou a ignorar o filho. Fazer tudo aquilo que não se deve fazer. Acusação, briga constante ou o silêncio. Violência, isolamento, a família se fecha por vergonha, já não começa a frequentar as reuniões sociais da família, já não vai no tradicional churrasco na casa do tio, já não vai mais no terço na casa da avó, porque a família começa a ter vergonha. A família começa a se fechar dentro do seu próprio problema. Por isso que a gente fala que a dependência química é uma doença que envolve a família inteira. Não é o dependente químico que está doente, a família inteira está doente. Geralmente os pais pagam caro para fazer uma internação compulsória para o dependente químico, como se quisesse colocar ele numa clínica, faz uma lavagem cerebral e me devolve meu filho limpinho, sem droga. Só que a família não faz esforço nenhum para mudar aquele ambiente hostil que muitas vezes foi a causa da instalação da dependência química. Querer fazer um tratamento do dependente químico sem fazer um tratamento também na família, para mudar os hábitos da família, é só empurrar o problema. Ele vai sair da clínica e vai ter uma recaída. Segundo os estudos do Ministério da Saúde, internação compulsória, ou seja, contra a vontade do menino, tem uma chance de limpeza de resultado de 3%. 3% dos jovens que são internados compulsoriamente têm uma recaída. Volta para a dependência química. Inversão dos papéis, os pais se tornam detetives. Os irmãos que não são dependentes químicos, eles se sentem na obrigação de serem filhos perfeitos, porque está vendo a mãe sofrer por causa do irmão que é dependente químico. Então eles não querem que a mãe sofra. Então eles assumem uma responsabilidade muitas vezes precoce, que ainda não está na hora deles. Desgaste emocional, estresse crônico, ansiedade, problemas de saúde na família. A família inteira está doente. E aqui que se instala um caso muito... Aqui a gente sabe o tanto que a família está doente, quando se instala codependência, excesso de cuidado, o desejo de proteger, o desejo de libertar o teu filho
o teu bem mais precioso que teu filho, que é teu filho, daquele problema que você sabe qual que é o resultado final, faz com que os pais super protejam esse adolescente. É quando um familiar, na ânsia de ajudar e controlar a situação, acaba, sem perceber, sustentando a dependência química. É a mãe que liga para a escola para justificar a falta do filho, que não levantou por causa da ressaca, do efeito rebote da droga. É o pai que paga a dívida com o traficante, com medo do traficante matar o filho. O codependente, ele vive a vida do outro, ele para de viver. A vontade de resolver aquele problema, e pior, a autopunição. Os pais que se instalam na codependência, eles se sentem responsáveis. E aí vem aquela pergunta, onde foi que eu errei? E aí vem a autopunição. Por isso que eles se desgastam tanto. Sinais da codependência. Tentar controlar o uso da droga. Você vai fumar, mas você vai fumar só uma vez, fechado no teu corpo. Não existe níveis tolerantes, não existe troca, esse intercâmbio. Não, isso não funciona. Assumir a responsabilidade, sentir-se responsável, colocar a necessidade do adolescente sempre em primeiro lugar. Se tem mais ou menos semelhante à história do filho pródigo, não é? A diferença é que o filho pródigo se arrependeu. E o irmão do filho pródigo, que sempre esteve junto, que nunca foi para a esbórnia, gastou o dinheiro, acaba ficando de lado. É a mesma coisa. Os pais vivem em função daquele. É o meu filho preferido. É interessante que tem um princípio na psicologia que fala que a mãe, ela sempre tenta proteger aquele que ela identifica como sendo o filho mais frágil, não é? Já perceberam? Então, muitas vezes, outros filhos se sentem meio que abandonados, porque a mãe foca só em cima daquilo. Mas inconscientemente ela identifica aquele como sendo mais frágil. Então, o filho drogado é visto pelos outros irmãos como sendo o filho mais querido. Mas não é uma doença também. A mãe, os pais estão doentes. É a codependência que se instalou. Vamos lá. Ninguém muda. Ninguém adoece da noite para o dia e ninguém se cura do dia para a noite. Entendam isso. É uma doença crônica e necessita perseverança para se limpar. Aqui nós temos os estágios da família. Primeiro é a pré-contemplação, tanto do jovem. Eu não tenho problema. Eu paro quando eu quiser. Eu tenho controle, eu estou no controle, é um negócio gostoso, eu estou curtindo, então eu paro quando eu quiser. E se eu quiser, não vejo nenhum problema. Imediatamente eu não vejo nenhum comprometimento das minhas funções cerebrais, a longo prazo que ele vai perdendo a capacidade de raciocínio, mas imediatamente ele não vê. E a família? Também não temos problema, é só um cigarro de maconha, uma erva natural, já dizia a música, né? Legalize já, uma erva natural não pode me prejudicar, como dizia na minha época. Aí começa a fase de contemplação. Será que isso é um problema? Gente, fulano está fumando demais. Você reparou que fulano chegou mais eufórico do que de costume? Começa a ver aquele despertamento. Opa, algo de errado não está certo. E aí? Aí começa a vir a decisão. Preciso fazer alguma coisa. Aí vem a parte mais difícil. É interessante que na doutrina de narcóticos anônimos existem os 12 passos do adicto. E o primeiro passo para a recuperação é o mais difícil. Qual é? Reconhecer que ele é impotente diante da droga e que as vidas se tornaram um inferno. Tem outra palavra, mas esqueci. Mas esse é o primeiro passo. Reconhecer que a sua vida está totalmente destruída e que você não tem mais condições de administrar essa situação. Esse é o primeiro passo. Meus queridos, enquanto o jovem não chegar nessa fase, as estratégias são quase infrutíferas. Já perdeu o controle da situação. O que você vai fazer? Se coloca como amparo. Agredir, violência, punição, não vai resolver. O que vai fazer?
vai afastar o jovem. Porque quando ele chegar nessa fase de reconhecer que não tem mais condições, ele vai buscar um porto seguro. E muitas vezes o porto seguro é aquela família que bateu nele, que xingou, que agrediu, um monte de coisa. Não. Então ele vai buscar ajuda em outro lugar. E se ele não encontrar? Você vai encontrar seu filho pendurado na varanda. Infelizmente. Ação. Mudança de comportamento. Busca por ajuda. Para de usar. Manutenção, sustentar a mudança a longo prazo e a recaída. Parte do processo. Aqui a gente pode incluir dentro do processo reencarnatório. Porque um espírito que estava tentando se recuperar de uma dependência em outra reencarnação e nessa tem uma recaída, ele está no processo. A recaída faz parte do processo de aprendizado. Quantas vezes a gente, no nosso exercício de reforma íntima, que a gente está lutando para se libertar de algum vício, de algum comportamento equivocado, eu estou resistindo, de repente tem uma recaída. Na recaída, é importante a gente entender onde a gente caiu, qual foi o gatilho que desencadeou essa recaída, para que a gente evite esse gatilho. No tratamento dos alcoólicos anônimos, eles dizem que você pode beber o que você quiser. Só tem que evitar uma coisa. O quê? Primeiro gole. Só tem que evitar o primeiro gole. Pode beber o tanto que você quiser, mas evita o primeiro gole. Então, nesse processo de recuperação, quando tem uma recaída, identifica o que me desencadeou. Pessoa, situação, música, então evita aquele gatilho. E o papel dos pais em cada estágio. Pré-contemplação. O que não fazer? Acusar, brigar, dar sermão, principalmente no auge da crise da dependência química. Então o jovem chegou em casa, ainda está sob o efeito da cocaína, do crack, está eufórico, está agitado, pupila dilatada, está lá, está no tuts. O que a mãe fala? Senta aí e reza um sermão para ele. Não. Chegou ainda naquela entorpecimento da maconha, a roupa fedendo maconha, olho vermelho, uma fome danada, eles chamam de larica, né? Uma fome danada, vai comer tudo que tem, porque dá fome. Um dos efeitos do uso da maconha é a fome. Abre o armário e vai querer comer tudo. Aí a mãe senta com ele, dá uma bronca, quer dar uma cintada, uns petelecos nele. Não faça nada. Chegou em casa sob efeito de droga, meu filho, vai tomar um banho, quer comer alguma coisa? Vai lá, deita, arruma a cama, amanhã cedo a gente conversa. Espera passar o efeito. Porque grande parte da violência familiar acontece quando os pais querem dar lição de moral no auge da influência. Não faça. A tua vida corre em risco. Porque ele está totalmente sem controle. Ainda mais se for usuário de uma substância psicodisléptica, ou seja, uma substância alucinógena. O que fazer? Aumenta a sua percepção do problema, expressa a preocupação de forma clara e objetiva. Eu me preocupo. Ao invés de você falar, você está fazendo isso, em vez de acusar, se você acusar uma pessoa que sabe que está com problema, ele vai levantar uma barreira de autodefesa. Então isso vai virar um debate. Começa a estimular sobre sentimentos. Eu me preocupo com você. Eu reconheço que você não está bem. Só que é importante que você também reconheça que isso não vai dar certo. Conversa numa boa. Vamos lá. A forma como nós falamos pode mudar a situação. Ao invés de falar, você é um irresponsável, um maconheiro safado, diga, eu fico preocupado quando você chega tarde e não atende o telefone. Eu fico preocupado com essas amizades. Traz pelo sentimento, explora o sentimento. A primeira frase é uma acusação. Acusar gera defesa. A segunda é uma expressão de um sentimento que vai levar, talvez depois, a pessoa a uma reflexão. Fala dos seus sentimentos, não dos erros dele. Olha, eu estou muito triste com o que você está fazendo. Toda a nossa amizade que a gente construiu, você está destruindo tudo, a nossa amizade, por conta disso aí. Pratica a escuta. Senta. Senta aqui. Depois. Meu filho, o que está acontecendo? Ouça. Coloque-se como um porto seguro para acolher no momento em que a casa dele cair, em que ele perder
E outra coisa que precisa ser cultivado pelos pais, antes mesmo da instalação da dependência química, é estabelecer limites. Os pais que estabelecem limites mostram uma prova de amor. Não é somente implantar ou não, é implantar e sustentar. Uma vez, eu estava em Ronda, aqui perto do Martinelli, eu vi um palio que estava fazendo zigue-zague na rodovia. Aí para lá, falei, tá bêbado. Vou abordar, tá bêbado. Uma terça-feira, 4 horas da tarde, tá bêbado. Quando eu fui abordar, era uma mulher, em torno dos seus 35 anos mais ou menos, com uma menininha de 4 anos, no colo dela, batendo na cara dela e puxando os cabelos. Porque a mãe foi no shopping com a filha e não quis comprar uma porcaria que a menina queria comprar. Eu falei, você não bota limite. Ninguém dá conta dessa. Se a menina não tem limites, eu não dou. Mas não é tua filha, de 4 anos. Se a menina de 4 anos tem esse desrespeito com a mãe, não tem limite de bater na cara da mãe, quando tiver 15 anos. Já parou para pensar? Isso aconteceu aqui. Tá com o quê? Uns 6 meses. Isso aí. Eu falei, você está criando um monstro. Estabeleça limites. Para quem tem, vocês que têm filho pequeno, que está começando agora nessa trajetória, já começa a botar limite. O não é não. Senta aí, você não vai mais assistir televisão, não vai ficar com o celular. E detalhe, eu tinha um instrutor lá do Rio Grande do Sul, que ele parava e falava assim, detalhe, preste atenção, detalhe. Os jogos eletrônicos, eles são programados para levar o jovem a um quadro de ansiedade. Não é, Tarcísio? Tarcísio conhece essas coisas. A levar o jovem a um quadro de ansiedade. Buscando vencer as etapas, ele está buscando a recompensa do seu sistema nervoso. Então, o mesmo efeito que o jovem tem ao fumar a maconha, ao cheirar uma carreira de cocaína, é o mesmo resultado da produção artificial de neurotransmissores provocado pelos jogos eletrônicos inocentes que o teu filho fica sentado. Já viu? Vai os pais no restaurante encontrar com amigos, fica aqueles 3, 4 moleques que nem um zumbi no celular assim, pupila dilatada. Jogos tipo Subway Surf, acho que nem tem mais esse jogo, né? E outros desses de passar etapas, tal, com muitas luzes, muito movimento, isso é uma droga eletrônica, que está levando o jovem a uma dependência e um quadro crônico de ansiedade. Mas vamos seguir. Estágio da contemplação, quando você identifica que tem um problema. O que fazer? Ouvir sem julgar, fazer pergunta aberta. O que você acha das consequências disso? Você acha que isso vai te levar aonde? Você acha que daqui a 10 anos você vai ter uma vida equilibrada, seguindo esse caminho que você está seguindo, andando com esses desocupados que você está andando? Vamos lá. Ação e manutenção dessa decisão. Oferecer apoio incondicional, meu filho. Quando você precisar, pode contar comigo, mas eu não vou te dar apoio nos teus erros, não. Eu vou te ajudar a se libertar, mas pagar a dívida de droga, eu não vou pagar mais, não. Elogiar os esforços, ajudar a criar ambiente seguro e livre de gatilhos. Aqui, ambiente seguro e livre de gatilhos. Lembra que eu falei que a família tem que se tratar também? Então corta a cachaça da tua casa. É a primeira coisa que você vai ter. Mais ou menos. Ou você toma uma decisão radical, ou a família inteira se compromete com esta causa de ajudar o dependente químico, ou você está se enganando. E participar de terapia familiar. Oi? Não? Vamos lá. Comunicação, que constrói pontes. Você tem que se aproximar dos jovens, tem que trazer o jovem para você. Menos sermão, mais diálogo. Escolha o momento certo, é o que eu disse. Evite conversar quando estiver com raiva ou sob efeito de substância entorpecente. Pior coisa é tomar decisão no calor da raiva. Use a comunicação. Fale sobre os seus sentimentos. Eu fico preocupado, eu estou incomodado com isso. Fale sobre você, porque se você falar sobre ele, ele vai levantar uma barreira. Ouça para entender, não para responder. Faça a escutatória, né?
A gente trabalha muito a oratória, mas ninguém pratica a escutatória. Escuta, você quer conversar? Meu filho, você quer conversar? Se precisar conversar, eu estou aqui. Valide os sentimentos. Eu entendo que você está triste, mas não é a solução. Eu entendo que você quer andar com essa turma de desocupado, mas esse caminho que está seguindo não é a solução. Vamos lá. Vamos seguir. Saber dizer não. Aqui, quando eu estava preparando isso aqui, eu fiz algumas pesquisas sobre o que a psicologia estabelece nesses casos, né? E aí eu procurei em relação ao jovem que está na fase de furtar as coisas dentro de casa. Como que aconteceu? Qual é a posição dos pais? A resposta que eu vi nas pesquisas que eu vi sobre a psicologia é a mais triste possível. O quê? O jovem tem que assumir as consequências dos erros. Tem que encaminhar ele para a delegacia. Algum pai tem coragem? Fala para mim. Teria coragem de encaminhar teu filho? Teu filho furtou a sua televisão, comprou a televisão para assistir o Mundial do Palmeiras. Né, João? E o Palmeiras não ganhou o Mundial. E aí o filho dependente químico vai e vende a televisão na biqueira. E aí? O que você vai fazer? O que há para fazer? Manda ele lá buscar? Ele não vai buscar. Chega lá, o traficante vai matar ele. O que você faz? Qual que é o certo a fazer? Encaminhar o filho para a delegacia. Algum pai tem coragem de fazer isso aí? Então, o que você vai fazer? Você vai limitar o acesso dele a objetos de valor dentro de casa. Não vai mais deixar dinheiro, não vai deixar joias, roupas de valor, sapatos caros, eletrodomésticos fáceis de serem comercializados. Infelizmente, a família inteira vai ter que se precaver. Seja claro e consistente. As regras e as consequências devem ser conhecidas por todos. Não facilite o não dê dinheiro. Não minta para proteger os adolescentes das consequências dos seus atos. Desde o começo, preste atenção. Quando você sente uma dorzinha, que você acha que é câncer, o que a medicina fala? Quanto mais cedo o câncer é diagnosticado, mais chances tem de ser tratado e de buscar a cura, não é? A dependência química é a mesma coisa. Quanto mais cedo ela é diagnosticada, mais cedo os pais se preparam para tratar ela, assumem um problema como sendo um problema real, mais chances tem de recuperar o dependente químico. Antes de chegar no momento dele se prostituir, dele começar a roubar, dele praticar assalto, alguma coisa assim, porque já não tem mais controle. Não punições, as consequências ser relacionadas ao comportamento inadequado. Se você chegar tarde, no próximo final de semana você não sai. Uma vez, eu atendi um acidente, 1h da manhã de um final de semana, aqui na Baixada da Represa ali, na saída da represa ali. Qual que é a cena que eu vi? Eu vi um Civic Zero atravessado na rodovia com a frente destruída. Eu vi um jovem de uns 20 anos mais ou menos, com um galo na testa, com roupa de balada, totalmente alcoolizado, e uma senhora de uns 50 anos do lado, com pijama e a CNH na mão. Quem é que estava dirigindo o carro? Era eu, seu guarda. Eu falei, minha filha, você vai assumir o acidente do teu filho? Era eu que estava dirigindo, seu guarda. Aquele olho de boi no para-brisa do carro, o galo na testa do infeliz, e a veinha lá, aí estava armando o rapaz, eu falei, você buscou tua mãe em casa para ela assumir o acidente do teu irmão? A menina falou assim. Aí eu olhei, estava com pressa também para encerrar a ronda, não machucou mais ninguém, não afetou ninguém. Falei, quer saber de uma coisa? Vai. Aí eu falei para ela, a senhora está cultivando um monstro dentro de casa. Não permitindo que o seu filho assuma as consequências dos erros dele, está validando as consequências. Depois a senhora não reclama. Aí escorreu uma lágrima do zoinho da veinha. Fiquei com dó. Mas, e eu não fiz a multa. Devia ter feito, né? Firmeza não é agressividade, não é bater, não é xingar, não é ofender. Porque você vai trazer isso. A agressividade, a violência, mesmo que verbal, só vai piorar mais ainda e vai afastar o jovem dos pais. Agora a parte mais importante. Toda a família está doente.
Os pais canalizando toda a sua atenção para aquele filho, sem se proteger, sem se cuidar, estão ficando cada vez mais doentes. Chega no momento que o jovem ele se recupera, ou vai embora, ou vai preso, ou morre, e a família fica totalmente fragilizada. Então é importante, identificou que o jovem está se tornando um alcoólatra ou um dependente químico, já busca ajuda. Quanto mais cedo a família reconhece e busca ajuda para se fortalecer, mais chance tem. Permita-se sentir, mas não se afogue no sentimento. Ficar triste é normal. Ficar aborrecido é normal. Você não é um ser extraterrestre. Você não está errado por ficar triste, por se chorar. Mas não fique afundado nisso. Busque rede de apoio, amigos, grupo de ajuda mútua, Amor Exigente, o Desaate lá no Francisco de Assis, de Rio Preto, que é grupo de apoio. Invista em sua saúde física e mental. Cuidar de si não é egoísmo. É essencial para ajudar o seu filho. Busque... mas ele não quer se internar, ele não quer se tratar. Então, busque você apoio. Fortaleça-se você. Vamos lá. Primeira coisa, tem uma metáfora aqui que eu acho muito legal. A questão dos aviões, né? Quem já viajou de avião aqui? Na hora que vai passar as orientações, o que a aeromoça fala lá, tal, atenção para as orientações de segurança. Havendo despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre vocês. Depois que ela fala, coloque primeiro a máscara em você, depois coloque a máscara em outra pessoa. É assim que tem que ser. Fortaleça-se você. Trate a você. Mas eu não sou doente. Se fortaleça, busque ajuda profissional, para que você tenha esse amparo para poder saber o que fazer em relação principalmente no começo da dependência química. Mas eu paro quando eu quiser. Isso é um caminho sem volta. Isso é uma ribanceira ladeira abaixo. Ninguém precisa passar isso sozinho. Quando procurar ajuda? O mais rápido possível, o mais cedo possível. Quais profissionais podem te ajudar? Psicólogo, psiquiatra, clínica especializada, o CAPS, as casas religiosas que têm a oportunidade. E a principal, que a gente não pode deixar de levar em consideração: não estamos sozinhos. Existe um mundo espiritual que está acompanhando a trajetória daquele jovem desde outras encarnações. E já vem orientando ele. Mas teu filho é dependente químico. Ele poderia ter sido pior em outra reencarnação. Às vezes agora é dependente, mas não mata ninguém. Às vezes ele era dependente e era um serial killer. E não podemos nos esquecer a respeito do livre-arbítrio. Entenda que o teu filho é um espírito autônomo, que tem o livre-arbítrio, tem o direito de fazer as escolhas e aprender com os erros. Não traga para você as consequências do livre-arbítrio do teu filho. Ele fez, ele vai pagar. Ele que semeou, ele vai colher. Não tem como fugir. E outra coisa, as consequências do livre-arbítrio propiciam a aproximação de espíritos desencarnados que vão estimular. É um ciclo vicioso. O maconheiro, quando morre, ele continua sendo maconheiro no plano espiritual. O cachaceiro, quando morre, continua sendo cachaceiro no plano espiritual. O viciado em sexo, quando morre, continua viciado em sexo no plano espiritual. A diferença é que não tem mais o corpo para produzir os neurotransmissores que satisfazem o desejo dele. O que ele precisa fazer? Precisa encontrar um encarnado que tem aquela mesma predisposição, os mesmos desejos que ele gosta, para que ele possa se aproximar e vampirizar. Então nós temos um jovem que ele está fazendo uso da droga porque ele é dependente e é influenciado por um espírito que também é dependente. Então não podemos desconsiderar o tratamento espiritual para a família inteira. Que é o que nós temos aqui toda quarta-feira, 7h30 da noite. E, para a gente finalizar, a esperança é o motor da mudança. A recuperação é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não vai resolver de uma hora para outra. Celebre as pequenas vitórias. Cara, hoje ele não usou. Mas parabéns, cara, tá vendo? Você consegue. Vamos continuar assim. O amor, o apoio e a paciência da família são os pilares da recuperação.
e é possível reconstruir a confiança e a harmonia espiritual. E nunca nos esqueçamos, a maior força que nós podemos movimentar dentro de nós se chama oração. Em qualquer momento de desespero, nunca desconsidere os benefícios de uma oração sincera. Deus vai nos ouvir. Amém? Como eu disse, não dá para a gente abordar tudo, mas já é um início de uma reflexão. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos fazer nossa prece? Quer bater palmas, gente? Pronto. Para não perder o costume. Então vamos fechar os nossos olhos. Procurar nos colocar numa posição tranquila. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui, Senhor, nessa casa de oração, trazemos o nosso coração aflito, com tantos conflitos, com tantos questionamentos, com tantas dúvidas, com tantos medos. Trazemos a nossa alma muitas vezes arrependida dos erros que nós cometemos. Trazemos a nossa mente contaminada por pensamentos de dúvidas. E trazemos o nosso corpo castigado pelos nossos erros do passado. Aqui, diante do Senhor, Mestre, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição. Nós sabemos que temos um propósito para essa reencarnação, que temos algo de importante a construir. Então nós te pedimos, Mestre, que nós tenhamos a lucidez para enxergar o que a gente precisa mudar, os hábitos que nós precisamos evitar. Mas, acima de tudo, pedimos a coragem para tomarmos as decisões oportunas para corrigir esses nossos deslizes. Pedimos a proteção contra os irmãos infelizes que querem nos derrubar, que querem se aproveitar das nossas fraquezas. Abençoe a nossa família, Jesus. Limpa os nossos jovens, proteja os nossos jovens do alcoolismo, das drogas, da violência do mundo. Abençoe as nossas escolas, abençoando os professores, abençoe os hospitais, todos os profissionais de saúde. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre a nossa casa, dispersando as energias geradas pelas discussões, pelos desentendimentos, pelo ciúme exacerbado, pelo excesso de vaidade, de orgulho. Se houver algum irmão desencarnado, perturbado ou perturbador em nossa casa, Jesus, influenciando a nossa família, nós te pedimos que ele seja acolhido pela equipe espiritual dessa casa, que ele também mereça a Tua caridade, Senhor. Ah, Jesus, que nós possamos levar as reflexões de hoje para os nossos dias, que as informações fiquem registradas em nossos corações, nos ajudando neste longo processo de aprendizado. Obrigado aos nossos anjos da guarda e obrigado aos trabalhadores espirituais dessa casa pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Vamos continuar em meditação, em prece, até a gente ser chamado para ir para o passe. Os pais com as crianças pequenas já podem se dirigir para a sala de passe.